Sábado de Antonelli na Fórmula... Ou o contrário, sábado de Fórmula 1 com Antonelli. Bom, uma coisa confunde a outra, porque o menino italiano tá dominando a categoria. É muito fácil para ele dominar. Ele ganhou a sprint hoje, ainda foi pole para a corrida principal de amanhã. Você vai saber o que aconteceu, junto com a decepção da Ferrari, que infelizmente não conseguiu a vitória. Não é uma decepção pela expectativa, mas sim pela não vitória. O Russell derretendo mentalmente, o Max Verstappen ficando atrás do radiar e a McLaren dando sinais de vida. Isso no Diário de Pista de hoje. Roda a vinheta. Para começar os assuntos de hoje, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo e também de seguir a gente em todas as redes sociais. Nosso Instagram está indo muito bem, hein? Tem vídeos muito interessantes. Ontem mesmo eu lancei um vídeo lá falando que o Kimi Antonelli tirou o pé e o Hamilton foi pole por 0.011, tá? Aquele vídeo tá bem interessante, o pessoal tá curtindo bastante. Procura por lá. Falei. Lembrou o cabritinho lá da Chapeuzinho Vermelho. Enfim, seguimos. Começamos o dia com corrida sprint, 8 horas da manhã. O Hamilton largou muito bem, a largada já foi caótica, né? Mas o Hamilton conseguiu largar na frente, pulou na frente, e o Hamilton e o Antonelli eles tiveram a própria subtrama, né? Essa foi uma corrida deles. Já o resto do grid, meu irmão, foi o UFC, foi um WWE, foi uma porrada pra cá, ultrapassa aqui, ultrapassagem dupla, toma ultrapassagem dupla. Foi bonito de ver. As pessoas falam, esse regulamento de bateria acaba, todo mundo se ultrapassa, ultrapassagem artificial. Meu irmão, a porradaria que lançou hoje, cara. A pessoa que gosta de automobilismo e vê a corrida sprint de hoje e não fala, que nível. Desculpa, gente. Para também, né? Vamos aliviar um pouquinho a mão. A corrida foi muito divertida ali até as 10, 12 primeiras voltas, de 17 que tiveram. E foi interessante ver como os carros eles iam se rearranjando na pista de acordo com o ritmo da bateria. Quando dá a largada, tá todo mundo ainda com carregado, tentando entender, tendo boost, né? Tendo por conta do 1 segundo de diferença do carro da frente. E aí o Leclerc trocando posições com o Max Verstappen, que trocava posições com o Russell. O Norris em algum momento conseguiu se estabelecer ali na terceira posição, se escapou, e ficou essa briga aí entre Russell, Max, Leclerc e Piastri. O Piastri já ficou para P7, afinal ele é um homem P7. Hoje ele quase conseguiu ser P7 de novo, é impressionante a consistência desse homem. E aí, quando as voltas foram passando, aí sim a gente já teve o Russell se consolidando em quarto colocado, o Leclerc e o Max ali já se pegando um pouquinho mais, mas o resultado da corrida foi esse aqui que sobe na tela, e com isso Kimi Antonelli é o vencedor da sprint, passou o Hamilton com 40 km de diferença. Então ali a Mercedes mostrou o real poder do seu gerenciamento de energia e ritmo de corrida. Ontem eu falei que treino é treino, jogo é jogo, e sprint não é treino, sprint é jogo. Então a gente consegue ter uma noção do quanto que será pegado esse final de semana, menos para quem tá lá na ponta. O Antonelli ele tá dominando, ele tem um carro dominante e a Mercedes entendeu a pista, né? Demorou um pouquinho, mas entendeu a pista. Então, altas chances do Antonelli simplesmente sumir amanhã e o Hamilton ir na tocaia. Pro Hamilton pegar um pódio tá muito bom, tá? A Ferrari tá com um ritmo muito bom. E aí vai ficar essa terceira posição entre Russell, Hamilton, Leclerc, né, que tem os melhores gerenciamentos de energia aí no final de semana. Então vamos seguindo, porque assim, a sprint ela é legal, tá? Ela é muito legal a corrida sprint, mas ela ainda assim é menos importante do que a qualificação para a corrida de domingo. A Fórmula 1 não conseguiu validar a sprint como um formato que a gente quer ver mais e mais. A gente fica assim, nossa, hoje tem sprint. Tá, que horas é a classificação? Então, infelizmente, a Fórmula 1 não conseguiu validar esse formato. Seguindo então para a classificação, uma classificação separada em 3 partes, Q1, Q2 e Q3, onde no Q1 cai em 7, no Q2 cai em 5 e no Q3 aí sim a gente tem as 10 primeiras posições definidas. Sendo o seguinte, assim que sai o Q1, o Bortoleto vai para a pista, mas ele tem uma reclamação que ele estava sem a sexta marcha. Ele volta para os boxes e a Audi conserta o câmbio dele ali nos boxes. Um trabalho sensacional dos mecânicos da Audi, tem que dar os parabéns para eles. Eles foram incríveis nessa situação e conseguiram colocar o Bortoleto de volta na pista, que ainda chegou o Q2, e a gente vai falar sobre o resultado dele já já, que também foi muito interessante. O Russell também estava estranhando o carro
do mesmo jeito que eu falei no vídeo de ontem, que o carro dele parecia um caminhão Fenemê. Hoje, então, um Fenemê velho ainda, né? Não que seja novo, mas meu Deus do céu, o carro não entrava na curva, o balanço de freio da Mercedes estava todo esquisito, o Antonelli também reclamou, mas o Russell travou numa curva nada a ver, foi lá pra fora, quase que perde a classificação, porque se ele fica preso na brita e precisa de terceiros para poder tirar o carro, ele não participa mais da classificação, tá? Ele fica fora. Por sorte dele, ele conseguiu retornar à pista e aí ele seguiu e conseguiu passar, mas ainda assim deu um susto em todo mundo. E até ele mesmo disse no rádio que foi muito estranho porque ele nunca na carreira dele travou ali. E ele que está correndo em casa, não só pelo seu país, como também em Silverstone, onde ele foi forjado, né? Principal pista da Inglaterra. Então ele foi forjado ali, ele aprendeu a correr ali, né? Então, estranho a situação da Mercedes. Terminando o Q1, vimos que o Hadjar, ele acabou na liderança, seguido por uma Vicarb, tá? Seguido por uma Vicarb, mas com um porém em ambos, que eles estavam de pneus novos, enquanto quase todos os outros estavam utilizando pneus velhos, né? Já usados. Menos a Audi, porque a Audi salvou tanto para Hülkenberg quanto para o Bortoleto todos os pneus macios desse final de semana para a classificação. Então, olho na estratégia da Audi. Eu acho, chutando aqui, tá? Que como a Audi sabe do problema de largada dela, que a gente viu muito bem na corrida sprint com Hülkenberg e Bortoleto perdendo várias posições, que eles vão colocar uma estratégia de máximo desempenho no carro, não estratégia de corrida mais curta, que normalmente é que essas equipes fazem, mas sim de máximo desempenho, colocar eles para dar volta voadora atrás da outra, com pneus macios, talvez arriscando ali 3 paradas com 2 pneus macios e um médio, ou então 2 pneus macios e um duro. Provavelmente essa vai ser a estratégia da Audi, pelo que eles economizaram. Não dá para cravar, pode ser diferente, mas vamos ver amanhã. Colapinto também, ele teve um problema no carro, um problema de uma peça entre o volante e o banco, né, no qual ali na Beckett ele saiu de traseira, falou que perdeu completamente o carro, era a última volta dele do Q1 e ele não conseguiu se classificar. Uma saída bem estranha, mas também só ele teve aquele problema. Disseram que foi uma mudança de vento leve, mas uma mudança de vento leve e jogar a traseira do carro daquele jeito, bastante estranho. Mas se foi vento e eles falam que foi vento, eu não sou piloto e eu também não sou um carro, então eu não sei o quanto que influencia aquela leve mudança de vento no carro da Alpine. Com o Colapinto então não conseguindo dar a última volta, caíram Colapinto, Ocon, as duas Cadillacs, em penúltimo e penúltimo a Aston Martin. Galera, a Aston Martin levou 1,5 segundos da Cadillac. Eu falei ontem que eles levaram 1 segundo, hoje eles levaram 1,5 segundos. 1,5 segundos. Não é uma equipe de Fórmula 2. Se colocar o Rafael Câmara nesse carro na Fórmula 2, ele termina em terceiro. Meu Deus do céu, que carro ruim, mano. Bom, seguindo pro Q2, poucas situações adversas, mas aquele ritmo de Q2 mesmo, o carro indo pra pista, se ajeitando naquela tabela, mas o que importa é nos últimos 5 minutos, quando vem a tabela final. O Piastri chegou a reclamar que o carro dele não tinha nenhum tipo de gripe, e ele tava na corda bamba naquele momento, quase sendo desclassificado já no Q2. O Bortoleto conseguindo colocar o carro na pista e o câmbio funcionando perfeitamente todas as marchas, né? Ele que estava sem a sexta no Q1. O Max, assim que saiu do boxes para dar aquela primeira volta, ele já reclamou que o motor estava esquisitíssimo, reclamou no áudio, falou que era desesperador, que era horrível o que estava acontecendo. É uma situação aí que o Max ele sempre enfrenta, né? Rádio no Max reclamando de motor e de câmbio, pode jogar no bolão que é no mínimo 2 pro final de semana, no mínimo, assim, tranquilamente. Então eu não acredito muito nas reclamações do Max Verstappen não, viu? Ele é muito sensitivo, mas ele é um ótimo piloto por isso. Final então do Q2, sem muitas novidades, sem muitas surpresas, caem o Gasly, o Bortoleto fica em 11º de novo, muito próximo das duas Vicarb que passaram, e o próprio Bortoleto, quando recebeu no rádio que ele ficou em P11, ele pediu desculpa à equipe e falou que o carro tinha sim mais para dar, e que na verdade foi um erro dele, né? Um erro não, mas foi uma falta de desempenho dele. Interessante ver essa reação do Bortoleto, ele falando que o carro tinha mais para dar, porque ele meteu 0,6 do Hülkenberg. Então, meu irmão, se ele meteu meio segundo no companheiro de equipe e falou assim, putz, dava para fazer mais. Meu irmão, que foguete é esse que você tá na mão que o Hülkenberg não entendeu? Caramba! A gente sabe que o Bortoleto ele é um piloto diferente. A gente não sabe se ele é um piloto extra classe, mas ele é um piloto diferente. E ele vem mostrando nesse ano, ficando diversos
diversas vezes à frente do Hülkenberg, que ele é muito diferente. Não à toa a Audi tá apostando o futuro dela também no Bortoleto, tá? Olho nesse garoto, ele é melhor do que a gente pensa. Ele é muito melhor do que a gente pensa. Partindo então pro Q3, 2 Red Bulls, 2 Ferraris, 2 Mercedes, 2 McLarens e 2 Vicarb, que vem dominando nos últimos 2 finais de semana o meio do pelotão, ultrapassando assim a Alpine, que vinha muito forte até nesse começo e meio de temporada. Agora a Vicarb, ela vem se mostrando mais competente. E às vezes parece que tá muito próximo da Red Bull, tá? É muito interessante ver como a Vicarb tá conseguindo se desenvolver e também desenvolver um motor Ford Red Bull. Muito interessante. Indo então pro Q3, o Q3 que é uma sessão mais curta, então menos coisas de acontecer, e além disso, é onde os pilotos eles estão mais acostumados com o carro. É aquele momento que você fecha a viseira, não tem mais o que fazer, meu irmão, senta aí e pilota. A gente viu sim no primeiro run ali, né, na primeira volta do circuito, um ritmo interessante da Ferrari, a Mercedes conseguiu colocar um 1 e 2 com a Antonelli Russell, e a Vicarb veio pro jogo, né? A McLaren tá naquele limbo ali dela, né? Ela é rápida demais para ficar no pilotão e lenta demais também para poder atingir o topo, então ela fica ali meio naquele limbo. E a gente vendo o Max Verstappen sofrendo bastante com o radiar mais rápido de novo. Foi mais rápido no Q1, foi mais rápido no Q2. Então, finalizando o Q3, quando todo mundo sai para a última volta, o Kimi Antonelli estranhamente é o primeiro carro na pista, e até mesmo ele reclama, ele fala "Why am I first?" com aquela vozinha dele. Mas por que ele era o primeiro? Eu confesso que eu não entendi o rádio, a equipe da Globo não entendeu o rádio, até agora ninguém entendeu o rádio do que o cara falou. Ele é lazy town, é very quick, go to the straight, né? É uma coisa assim que ele disse, completamente perdido. E com isso, o Kimi Antonelli reclamando, ele simplesmente meteu a pole! Só. Tirando isso, tirando que ele chegou em primeiro, ele não fez mais nada demais também, né? Agora, para finalizar o vídeo, eu vou deixar aqui no cantinho as posições que ficaram finais, né, do primeiro até o último. Você acompanha aqui, enquanto eu vou colocando algumas considerações finais. Que é o seguinte, o Russell tá sentindo. O Russell tá sentindo bastante o desempenho do Antonelli. O Russell tá correndo em casa. Correr em casa pro Russell, como eu disse mais cedo no vídeo, não é simplesmente ele tá correndo na Inglaterra. Ele tá correndo no circuito onde ele foi forjado. Ele tá no circuito onde ele aprendeu a correr, onde o que ele faz da vida começou. E o Antonelli, ele tá pegando o final de semana para ele. Ele tá falando, gente, o protagonista daqui sou eu, quem manda aqui sou eu. E não é no sentido figurado, não é um Capitão Nascimento. Não, ele tá se posicionando dessa forma. Eu sou o piloto alfa da Mercedes. Quando tudo apertar, quando a Ferrari chegar próximo ao nosso desempenho, não é o Russell que vai responder, sou eu. O Kimi Antonelli vem mostrando uma maturidade, uma grandeza, de uma velocidade além do que a gente imaginava para ele. Coceirinha gostosa, né? O Kimi Antonelli, quando ele chegou na Fórmula 1, ele chegou sim muito contestado. Eu vi a temporada dele na Fórmula 2 e a gente se falava, porra, não se justifica esse rapaz estar na Mercedes. Sim, ele é muito talentoso, ele é rápido, mas para já ir para Mercedes, enquanto a gente tem um Berman indo para outra equipe mais fraca, né? Tinha um Colapinto também que parecia muito semelhante e está numa Alpine, e a gente teve um brasileiro campeão da Fórmula 2, né, o Drogovic, que não teve uma oportunidade no carro, e a gente viu o Antonelli e falava, pô, o Antonelli não é tão diferente do Drogovic. Isso muito no início da carreira dele. Mas uma coisa que o tempo ensina quem acompanha automobilismo. Quando se mexe com milhões de dólares, é muito difícil alguém errar por feeling. Eles têm acesso a dados, a respostas, eles têm uma intimidade com esses pilotos que a gente não tem. A gente só sabe o que eles transmitem. Então pode ter sido sim uma falha da Mercedes em transmitir que o Antonelli era um piloto seguro, que era um piloto muito mais rápido do que a gente via. Mas aquilo só a Mercedes via na época e a gente acreditava neles. Quando colocou em pista, não se respondeu de maneira instantânea. E hoje a gente vê o que a Mercedes via. O Antonelli, ele é muito forte mentalmente. Ele não se abalou em ter ficado em segundo. Parece que tubarão sentiu sangue na água. Ele não viu peixe, mas ele sabe que tá ali. Ele vai atrás do peixe. Ele tá com fome. Enquanto o Russell, no momento que sentiu sangue na água, ele falou, tô tranquilo, tem peixe por aqui, eu sou tubarão, na hora que eu passar eu pego. Essa parece ter sido a principal diferença entre os dois nessa temporada até agora. Obviamente que isso é muito o que eles mostram na pista. A intimidade da Mercedes, como o Russell reage ou não, a gente não tem ideia, mas é a impressão que vem passando. E falando sobre companheiros de equipe forte, o Leclerc está tendo o maior desafio da carreira dele nesse momento. Eu não vou discorrer muito sobre o Leclerc, porque ainda é classificação. Na corrida ele pode ter um desempenho melhor e
sabe, parece que ele pegou o carro para ele agora nessa classificação, que ele vinha falando que vinha seguindo muito o que o Hamilton vinha configurando no carro, e nesse final de classificação parece que ele pegou o carro para ele e falou assim, não, vou fazer a minha maneira. E ele conseguiu corresponder, ele tá atrás do Hamilton, é segundo e terceiro, pô, tá ótimo. É o que a gente espera do Leclerc, que fique à frente ou próximo do Hamilton, não do jeito que estava. Mas o Leclerc também vai passar por uma situação parecida. Como que é o Leclerc quando ele tá atrás? Como que é o Leclerc quando o vizinho dele tem a grama mais verde? É algo também pra gente ficar de olho não só amanhã, como pro restante da temporada, tá? Verstappen ficou atrás do Hadjar para essa corrida e a gente conhece o Verstappen e a gente conhece o Hadjar. Vai ser muito interessante os dois em pista amanhã. Não tô dizendo que eles vão bater roda, tá? Mas os dois vão com uma vontade muito maior amanhã de querer chegar na frente, de querer ganhar, né? Vai ter essa pilha entre eles, né? Uma briga interna entre eles ali muito forte. Vai ser interessante. Além disso, Audi também com problemas de largada. Legal a gente ficar de olho na corrida deles, igual eu falei mais cedo. E quem sabe a McLaren reage com o seu piloto broche, Lando Norris, e com o P7 Man, Oscar Piastri, viciado em ficar em P7. Nada contra a McLaren, gosto muito deles. Aí começou a Papaya Rule. Aí você fala, né? Pra uma equipe que cessa o confronto entre os dois pilotos, eu esperava um pouco mais. Se você gostou do conteúdo, gostou do que eu falo, clica aqui no curtir, assiste esse vídeo até o final com um amigo, compartilha com ele pra gente dividir opiniões. Gostou da minha opinião? Então segue a gente também nas redes sociais. Lá eu posto vídeos verticais mais rapidinho, com várias informações. Tem dado muito bom retorno, espero você lá. E também não se esqueça de analisar outros vídeos do canal. Ontem eu postei o que foi a classificação da sprint, foi com um vídeo muito bom. Eu sei que é uma notícia antiga, mas é gostoso de assistir. E também nessa semana eu postei sobre a BMW M3 GTR, o vídeo tá ó, maravilhoso, uma edição sensacional, uma história curta, mas envolvente e que eu tenho certeza que vai matar a sua saudade naquela BMW do Need for Speed que eu sei que você coloca no Forza até hoje, tá? Eu sei que você faz isso. Bom, eu sou Yuri Valentim, esse foi o Diário de Pista e eu vejo vocês amanhã no resumo da corrida. Um beijo a todos, tchau!